um texto que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 4. Se você puder abrir a sua Bíblia e estiver com ela perto, Salmo de número 4. É um salmo, ou os salmos, né, são sempre muito bem-vindos e bem apreciados pela igreja. E aqui nós estamos para compartilhar um texto que fala sobre a calúnia, né? Como reagimos às calúnias, como reagimos às línguas que nos ferem, né? As pessoas que usam a sua boca para amaldiçoar e para agir de maneira injusta com outras pessoas. Então, como nós, enquanto cristãos, devemos agir? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês e refletir na noite de hoje. Salmo de número 4. O título do texto do Salmo diz: Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, Salmo davídico. Então, com este título, a gente já fica inteirado de que este salmo era um salmo cantado, era uma canção. Era algo que os israelitas usavam para louvar a Deus. E o verso de número 1 diz o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige, e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. De bate-pronto, irmãos, o versículo-chave e que dele nós podemos extrair a grande verdade desse texto é o verso de número 2, quando diz: Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra, ou seja, sujarão a minha honra, denigrirão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? E aqui o salmista se reporta justamente às conversas que são feitas ou às ideias ilusórias, mentirosas, que são levantadas a respeito dele. E é justamente isso que traz amargura ao coração dele. É justamente isso que traz dor. É justamente isso que traz confusão para a sua vida, como ele declara no verso de número 1. Pois no verso de número 1 ele vai dizer: Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Então, o que nós temos no verso de número 2 é o que é causado por aqueles que desferem mentiras, críticas, calúnias sobre um servo do Senhor. No versículo de número 1, nós temos a parte de dentro do salmista, o raio-x do seu coração, que se encontra angustiado, triste, cabisbaixo, pelas palavras que têm sido desferidas sobre os seus oponentes, sobre os seus inimigos, sobre aqueles que olham para ele com um olhar atravessado. Qual é a confiança do salmista nesse contexto? E qual deve ser a nossa confiança? Onde deve estar a nossa confiança? E a primeira lição que nós podemos extrair desse texto, irmãos, em dias de angústias, por palavras que são desferidas contra nós, por calúnias que são levantadas contra nós, seja na situação ou num contexto de trabalho, porque às vezes no trabalho enfrentamos lutas, pessoas que às vezes querem puxar o nosso tapete, querem nos tirar da sua presença. Às vezes na própria igreja encontramos dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Às vezes, no ambiente familiar, pessoas ou irmãos que não se dão bem, primos, pai e filho, conflitos que são criados a partir de situações caluniosas. O que devemos fazer? Como devemos reagir enquanto cristãos nesse contexto ou quando estivermos enfrentando situações parecidas? Eu acredito que a partir do verso de número 1, nós já podemos extrair a primeira lição, irmãos. E que lição é essa, Emanuel? A lição de buscar refúgio no Senhor. E é isso que o salmista faz diante da sua angústia. Geralmente nós, antes de qualquer coisa, nos abrimos para o amigo X, para o amigo Y. Procuramos agir da mesma maneira, às vezes, que nós somos tratados. Seria essa uma postura inteligente enquanto cristão? De acordo com o salmista, o verso de número 1 nos deixa claro que ele vai ao encontro de Deus, ao encontro do Pai, com o seu coração confiante, irmãos. Pois se as pessoas nos criticam pelo lado de fora, por aquilo que nós demonstramos, Deus nos conhece pelo lado de dentro, aquilo que de fato somos, aquilo que de fato guardamos no nosso coração, irmãos. É por isso que a melhor coisa a se fazer em dias de calúnia ou em dias tenebrosos, onde nós estamos sendo criticados, é buscar ao Senhor. E buscar de maneira confiante, pois isso ele diz no verso de número 1, responde-me quando eu clamo. O salmista tinha essa confiança em Deus, de que Deus o ouvia.
É tanto que ele termina o verso de número 1 ainda expressando essa confiança, quando ele diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, um cristão em dias como estes de calúnia, às vezes na relação interpessoal com o seu esposo, marido e mulher, a melhor coisa a se fazer não é bater boca. O nosso coração, o coração do homem caído, deseja revidar da mesma forma. O sangue vem nos olhos, não é assim, irmãos? Mas enquanto cristãos, o que é que nós precisamos fazer? Recorrer a Deus. O mesmo podemos dizer acerca do mestre, do Rabi da Galileia, do próprio Cristo, que como ovelha muda foi levado ao matadouro, irmãos. Sendo criticado, achincalhado: tu és o Filho de Deus, tu és rei. Então, como foi que ele respondeu em silêncio? Porque ele não precisava da certificação dos homens. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele era o próprio Deus. Ele conhecia a sua própria identidade. Não seria isso o que todos nós, enquanto cristãos, não devemos fazer? Ou precisamos fazer? Sabendo quem nós somos em Cristo, servos do Deus Altíssimo, um pecador redimido, transformado para a glória de Deus. Nós agora respondemos não de maneira como as pessoas ou o homem natural responde, dando tapa por tapa, palavras por palavras, mas nós respondemos orando. Não foi isso o que o Senhor Jesus nos ensinou, irmãos? Que se alguém desferisse um golpe sobre nós, sobre o nosso rosto, sobre um lado do nosso rosto, nós deveríamos dar a outra face. Confiança em Deus é o segredo do salmista para os dias de calúnia. Confiança em Deus é o que nós precisamos nos dias de calúnia, nos dias que trazem angústia para o nosso coração. Que outra lição nós podemos extrair, irmãos, acerca das calúnias que são levantadas contra nós? As calúnias e as críticas vêm ao nosso encontro também para nos dizer que nós não somos aquilo que muitas das vezes achamos que somos. Dito em outras palavras, as calúnias, as críticas vêm para humilhar o nosso coração. E como uma forma didática de o Senhor nos ensinar, porque até mesmo estes momentos, estas situações acontecem para Deus nos ensinar na sua escola, na sua faculdade, e fazer com que nós o busquemos. Pois ele declara no verso de número 3 o seguinte: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quem é o piedoso? O piedoso é o contrário de ímpio. Enquanto, de um lado, a gente tem aquele que é ímpio, que não teme a Deus, que não pensa em Deus,
que age como se fosse o próprio Deus. Por outro lado, o piedoso é aquele que vive considerando Deus. A estes, qual é a bênção que nós temos a partir do verso de número 3? O Senhor escolheu o piedoso e ouvirá quando eu o invocar. Então, se as calúnias vêm para nos humilhar, irmãos, para mostrar que nós não somos aquilo que por vezes conjecturamos ou pensamos, de onde vem então o nosso reconhecimento? O nosso reconhecimento vem de Deus. O Senhor ouve. O Senhor nos escolheu. Ponto. Basta. Isso deve trazer consolo ao nosso coração, irmãos. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está conosco. E para os que estão com o Senhor, não vivem em condenação. Por isso, nós entramos no verso de número 4. Quando vocês ficarem irados, percebam agora o conselho que ele nos dá, o salmista. Porque a ira é um sentimento que todos nós sentimos. É comum, é normal. Irar-se não é pecar, irmãos, não é cometer pecado. Quem se ira não comete o pecado em si, mas cuidado. Porque a ira pode gerar ou desenvolver uma situação para que nós pequemos. É por isso que nós precisamos ter domínio próprio, controle. E aqui o salmista vai agora nos dar um conselho. Depois de nos mostrar que precisamos confiar em Deus, de que nós não somos aquilo que achamos que somos, e que é o Senhor que mostra, na verdade, ou traz o verdadeiro reconhecimento através da escuta, através da sua bondade e da sua misericórdia. Nós precisamos estar atentos a estas situações, porque elas nos colocam em risco. E qual é o risco que nós corremos? É de que, ao irar-se, nós podemos pecar. E aqui o conselho do salmista é: não pequem. Não pequem. E como, Emanuel, de que maneira eu posso balizar a situação para que esta situação não tome o meu coração de maneira que eu venha pecar? O salmista agora ele vai usar um exemplo do sacrifício. Ele vai usar agora um elemento de culto. E através deste elemento de culto, desta ilustração, ele vai nos dizer o seguinte: considere Deus. Pois perceba que no verso de número 4 ainda: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então, reflitam nisso o quê? Na calma, no cuidado. E ele diz: aquietem-se. E aí no verso de número 5, ele vai agora entrar no elemento de culto. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Perceba para onde ele aponta. Depois de uma situação, do que esta situação causa, ira, raiva, depois de criar um contexto que faz com que nós fiquemos fragilizados
de maneira que possamos agir com ira e com isso pecar, ele vai dizer: considere o sacrifício. Por que, irmãos, o sacrifício? Como ele diz aqui no verso de número 5, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Porque era no sacrifício que era derramado o pecado. Quando alguém pecava e queria, digamos, se livrar e receber o perdão daquele pecado, o que era feito? Um sacrifício. Na morte daquele animal, a morte ou sangue era derramado como uma forma de dizer, o seu pecado está perdoado. Então o pecado só era perdoado mediante o derramamento de sangue. Com isso eu quero apontar aqui para um perdão, irmãos. Um perdão futuro, que não só se estendeu para o momento de sua época, mas para toda a história, que foi o sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus era uma demonstração de perdão por todos os males, por todas as práticas de injustiça e de calúnia que se levantaram contra ele, injustiça. Mas na cruz e no sacrifício dele, ele estava dizendo: eu vos perdoo. Não foi sem razão que o próprio Cristo, Filho de Deus, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Jesus estava sendo caluniado, criticado, achincalhado, mas o que foi que ele disse? Perdoa. O sacrifício aqui aponta para o perdão, irmãos. E é isso que nós devemos fazer quando nós estamos sendo criticados e caluniados. O nosso coração não se enche de ira, mas de compaixão e perdão por aqueles que nos criticam. Baseado em quê, Emanuel? Porque eu não consigo perdoar o meu marido. O meu marido me traiu, eu não consigo perdoar a minha filha, ou eu não consigo perdoar um irmão, eu não consigo perdoar ciclano, eu não consigo perdoar em Cristo. Considere o perdão de Cristo, irmãos. Porque se ele nos perdoou e você recebeu de bom grado o sacrifício dele, por que não perdoar aquele que também te causou mal? Pois esse é o padrão do cristão, Cristo. Perdoar aqueles que nos causaram mal, por mais difícil que seja. O cristão não é alguém que responde mal com mal, mas o mal com o bem. Por isso que nós precisamos fazer a atividade que o salmista fez, orar em primeiro lugar, buscar refúgio em Deus, porque só, irmãos, buscando refúgio em Deus, para superar e enfrentar as situações mais adversas da nossa vida. É por isso que certo comentarista disse: quanto mais amamos a Deus, mais amamos o próximo. Parafraseando o que ele disse, quanto mais amamos a Deus, mais facilidade temos também de perdoar o próximo. O contrário é verdadeiro: quanto menos eu amo a Deus, menos eu amarei o próximo. Por isso,
que o sacrifício, ou considerar Deus através do perdão que Ele nos deu na cruz, é um forte auxílio para que nós também perdoemos os outros. Verso 6. Muitos perguntam. E o que é que muitos perguntam? Ele vai levantar agora a pergunta que muitos fazem, ainda no verso 6. Quem nos fará desfrutar o bem? Ao que ele responde: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Então percebam aqui, é como se ele estivesse dizendo: como é que eu poderei responder? Como é que a gente pode viver com alívio diante de uma situação dessa? De que maneira? Como é que eu posso enfrentar essa situação de maneira sábia? Traduzindo isso que ele está falando aqui, ou o que muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Ao que ele responde: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, isso não tem nenhuma semelhança com um personagem também lá do Pentateuco, que resplandeceu no seu rosto a glória de Deus. Ele foi tomado pela presença de Deus de maneira tão grande, que quando ele descia e se aproximava das pessoas, as pessoas viam o seu rosto resplandecer. Foi assim com Moisés, que se encontrava cheio da presença de Deus. Então, logo, o que o salmista está querendo nos dizer aqui, irmãos, é que aqueles que de fato usufruem da presença de Deus, aqueles que se enchem de Deus, aqueles que se apropriam de quem Deus é, das verdades eternas, da comunhão com Deus, esses desfrutam daquilo que é o melhor de Deus. Eu não sei se você já passou pela experiência de se sentir mais próximo de Deus, com maior comunhão com Deus, e as coisas te apertam, te sucumbem, te pressionam, e você não se sente abalada. Mas por que isso acontece? Porque o seu coração está tomado de algo melhor e maior, que é Deus. E quanto mais perto, quanto mais temos Deus no nosso coração, as correntes, as cachoeiras descem sobre nós, mas elas não causam impacto, podem nos abalar, mas o nosso coração está cheio de Deus. E estando cheio de Deus, não há espaço para nós titubearmos, para nós nos sucumbirmos em angústia. E aqui temos um detalhe. O salmista, ele termina diferente de como ele começa. Se no verso de número 1 e 2 ele expressa a verdade da angústia, ou aquilo que estava causando angústia no seu coração, no final do texto a gente percebe que ele termina diferente, irmãos. Pois ele diz: encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Dito em outras palavras, é uma alegria tão grande e é maior do que aqueles que têm posse, que têm dinheiro. É uma coisa que não se pode descrever.
Ao que ele termina o texto dizendo: em paz me deito e adormeço. Ou seja, essa alegria trouxe para o coração dele paz, tranquilidade. Não seria isso o que todos nós desejamos? Em dias agitados, em dias turbulentos, em dias confusos, em dias inseguros, não seria isso que todos nós gostaríamos de ter ou buscamos? Paz, tranquilidade. E em Deus, irmãos, nós podemos descansar, pois ele registra, Salmo de número 23, ele é o nosso pastor. De nada nós sentiremos falta e ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Nele nós podemos encontrar descanso e consolo. Por isso que nós podemos nos alegrar e confiar nele. Por isso que nós podemos sentir o que ele diz, usando aqui a linguagem do salmista, verso de número 8, sentir paz e se deitar e poder dormir, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em dias como estes, irmãos, que o dinheiro não nos traz segurança. O fato de termos saúde hoje também, isso não é segurança. Mas em Deus, nós podemos ter segurança e mais ainda, a segurança eterna. E começar a desfrutar desta segurança a partir de hoje, de agora. Então, confie no Senhor. Não permita que a sua vida seja levada ou até mesmo percebida pelo que os outros dizem, mas pelo que o Senhor diz. Porque você não é aquilo que os outros dizem, mas o que o Senhor diz ao nosso respeito. Então que nós possamos nos apropriar destas verdades e ter o nosso coração alegre em Deus, confiante nele, sabendo que é Ele, irmãos, que guarda, é Ele que registra, é Ele que nos assegura, é Ele que nos dá a fortaleza. Então somente nele nós podemos encontrar descanso e que a gente possa ter a mesma experiência que o salmista. Deitar-se em paz e adormecer em seguida. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que esta palavra possa nos trazer consolo e edificação. Irmãos, só gostaria de lembrar a vocês que amanhã nós temos a nossa escola bíblica, às 9h30, e temos também o nosso culto evangelístico às 18h30. Então se organize para estar conosco. Ah, Emanuel, mas eu não consegui assistir a mensagem do pastor Valone pela manhã. Assista à tarde, você pode, tem aí todas as mensagens estão disponíveis. Você que é da nossa igreja, você que não é da nossa igreja, você pode assistir em um outro horário. Isso acontece comigo às vezes não dá tempo de assistir a mensagem do pastor Valone no horário, e aí eu assisto mais tarde, às vezes assisto pela manhã, enfim, faça isso, assista e esteja conosco também amanhã às 18h30, lembrando, acredito que o pastor Valone vai fortalecer isso amanhã, se Deus quiser, de amanhã a 8 estaremos de volta, com os nossos cultos, se assim Deus permitir, mas tomando as medidas preventivas, tudo certinho, direitinho, para que a gente possa estar em comunidade, também matando aquela saudade, dos nossos irmãos. Então que Deus nos abençoe,
vamos encerrar orando agora e desde já eu quero te agradecer por estar conosco até aqui. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por este momento que tivemos de reflexão e também de fortalecimento. Eu quero te agradecer por esta igreja, pelos meus irmãos, pelo pastor Valone. Que o Senhor esteja fortalecendo o teu servo, cuidando da sua vida. Pai, também te agradeço pelos meus irmãos, a irmã Rosenilda, com quem tive a oportunidade de conversar e orar pela sua saúde também. Que o Senhor esteja direcionando, cuidando, restabelecendo as suas forças para a glória do teu santo nome. Existem outros irmãos também. Oramos por aqueles que estão desempregados. Te agradecemos também pela vida ou pelo emprego que o Senhor deu ao nosso irmão Wellington. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua providência, que mesmo em meio a tudo que nós estamos enfrentando, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem nos alegrado. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos, quero te agradecer por esta igreja, por todos, Pai, que fazem a CIB ou que são simpatizantes, estão ali conosco, né, assistindo às mensagens, mas que estão ouvindo a tua palavra. Muito obrigado por tudo que nos dá, Senhor, uma noite de paz, um final de semana abençoador para a glória do teu santo nome. Amém. Então que Deus abençoe e amanhã estejamos juntos. Amém, irmãos.